E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala eu sou o professor de Física, professor Lucas Branquinho, e hoje a gente vai falar sobre lançamento vertical. Vamos entender o que seria o lançamento vertical. Vamos supor que eu vou pegar um objeto e vou lançar ele para cima. Quando eu lanço ele para cima, eu vou colocar uma certa força para que ele ganhe uma velocidade. No momento que eu propulsiono ele para cima, ele vai ganhar uma certa velocidade. Só que nesse movimento, ele vai chegar em um ponto que ele vai começar a perder a velocidade. Ele vai perdendo velocidade, até que ele para. No momento que ele para na sua altura máxima, ele começa a cair. Então, vamos analisar aqui, ó. Seria mais ou menos esse desenho aqui. Eu vou ter um corpo, vou jogar ele para cima com uma certa velocidade, que eu vou chamar essa velocidade aqui de velocidade inicial. É claro que ele vai começar a alterar essa velocidade dele de acordo com o tempo. Então aqui no início é a velocidade inicial, e aí ele vai tendo várias velocidades aí variando ao longo do tempo. Porque esse movimento de lançamento vertical é um movimento uniformemente variado, o qual a gente vai trabalhar essas três equações aqui, ó. Espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e Torricelli. Lembrando, utilizamos Torricelli quando não se tem o tempo, tá? Quando não se tem o tempo, a gente utiliza Torricelli. Então presta bastante atenção como é que isso aqui vai ficar. Dica: orientar para cima o movimento positivo. Presta bastante atenção. Vou pegar esse corpo aqui e vou lançar ele para cima. Ele vai estar com uma certa velocidade. Só que ele vai começar a perder velocidade. Por causa do quê? Por causa da aceleração gravitacional. Por causa da gravidade. Logo, quando a gente pode fazer uma orientação, dizer que a minha gravidade ela é negativa, porque ela vai fazer com que o meu corpo perca a velocidade. Mas é claro que quando ela chegar na altura máxima e começar a descer, a gravidade ela vai ser o fator de ganho de velocidade, tá? Mas para que a gente não erre nos nossos cálculos, é melhor a gente sempre tratar essa orientação desde o início até o fim, desde o lançamento vertical e depois uma queda, que seria como se fosse a queda livre. Mas é interessante que a gente tente, desde o início, essa orientação, gravidade como negativa. Se você escolheu no início gravidade negativa, você vai lá e mantém essa orientação, tudo bem? Então esse corpo, quando ele é lançado para cima, ele vai começar a perder velocidade e vai parar. Nesse momento que ele para, ele vai chegar nesse ponto aqui. Esse ponto a gente vai falar aqui o quê? Que esse ponto é a altura máxima onde esse corpo consegue chegar com essa certa velocidade que ele ganhou. Quando ele chega nessa altura máxima, a velocidade final, o meu V, é igual a zero. Então a velocidade é igual a zero quando a altura é máxima. Então como é que a gente pode calcular isso? A gente coloca o seguinte, utilizar aqui, ó, equação de Torricelli, quando não se tem o tempo. Altura máxima. Altura máxima. Quando o quê? Velocidade foi igual a zero, tudo bem? Essas são as condições. A gente vai chamar então esse S de h de altura. A aceleração, ela é igual a g, né? Só que nesse caso aqui, como a gente está escolhendo g negativo, vou colocar que a aceleração é igual a menos g. Então vai ficar como? V ao quadrado vai ser zero, igual a velocidade inicial ao quadrado, que é um valor que a gente não sabe, né, nesse momento, mais 2a ΔS. O g ele é negativo, então vou jogar esse negativo aqui para fora. Então vai ficar menos 2 vezes g vezes ΔS, essa variação de altura, eu posso chamar de h máximo, que é toda essa altura que variou, tá? Então, altura máxima. Agora é só isolar nessa equação. Como que vai ficar o isolamento aqui? Eu posso fazer o seguinte, passo toda essa parte negativa aqui, ó. Pego toda essa parte negativa, passo para o outro lado positivo, então vai ficar 2g, altura máxima, igual a
VI ao quadrado. E depois eu posso fazer o seguinte, pego o 2G, passo para o outro lado, dividindo. Então, como é que vai ficar a nossa equação? A altura máxima, ela é igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2, que multiplica a gravidade. Então, essa aqui é a nossa equação para a altura máxima. Professor, eu preciso decorar todas essas equações aqui? Elas são novas equações? Não, você tem que entender o conceito. Se você conseguir gravar essas 3 equações do movimento uniformemente variado, que são as principais, quando você for ler um exercício, você vai conseguir entender através desse conceito e montar a sua equação. Você vai chamar a variação da distância de h de altura, ou então y de altura, ou então pode deixar como s. Você tem que entender quando ela chega na altura máxima é porque ela vai parar, a velocidade final ela é zero. Tem que entender que a gente está trocando a aceleração por gravidade, porque nesse caso a gente está trabalhando com a variação da velocidade de acordo com a gravidade, de acordo com a aceleração gravitacional, tá ok? Então tem que guardar essas informações. Outra informação importante, que o tempo que esse corpo demora para chegar até o topo é chamado de tempo de subida. O tempo que ele retorna para o mesmo ponto de partida é chamado de tempo de descida. E uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui, o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida, tá ok? Lembrando que todos esses casos aqui que a gente está trabalhando são casos ideais que não existem forças dissipativas, tá? Que não vai atrapalhar o nosso movimento. Então, para a altura máxima, a gente vai utilizar essa equação aqui e a gente também pode fazer um cálculo para calcular esse tempo de descida. Como é que a gente pode fazer, então? Utilizar a equação velocidade em função do tempo. Ele vai estar na minha altura máxima quando a velocidade vale quanto? Quando a velocidade vale zero, não é? Então, como é que vai ficar essa equação aqui, ó? Vamos fazer aqui separado. Essa altura aqui vai valer zero, essa velocidade vai valer zero. Essa velocidade inicial, eu não sei. Esse AT vai ficar como? O A vale o quê? Menos G. Então vai ficar menos G vezes T. Já coloquei o negativo para fora. O que a gente vai fazer aqui? Isolar. Então, esse menos G aqui, T, eu já posso botar aqui até esse T, TS, tá? Tempo de subida. Esse menos GTS eu vou jogar para o outro lado positivo. Então, menos GTS vai vir para cá positivo. Agora o que eu faço? Essa gravidade aqui que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, o tempo de subida é igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. Professor, posso falar então que o tempo de subida é igual à velocidade inicial sobre a gravidade, que é igual ao tempo de descida? Posso falar isso? Pode também, pessoal. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Se a questão te pergunta quanto tempo que esse corpo ficou suspenso no ar. Se for um exemplo desse caso aqui, que ele não vai variar a distância que ele subiu e desceu, que foi a mesma distância que ele sobe, a mesma distância que ele desce, você pode falar que o tempo suspenso, o tempo total, é igual a 2 vezes o tempo de subida. Ou então agora, 2 vezes o tempo de descida. Ou então, TS mais TD. Tudo isso aqui vai estar certo, né? Porque eles são os mesmos valores. Então, se eu multiplicar por 2, tanto faz. Vai dar certo, tá ok? Então, a gente aprendeu aqui como a gente vai trabalhar com as equações do movimento uniformemente variado, utilizando essas equações aqui que a gente trabalhou a partir do conceito de lançamento vertical. Agora, bora lá para um exemplo. Pronto, voltamos aqui. Essa questão, então, sobre o lançamento vertical. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Bem, se ele atinge a altura de 20 metros, essa é uma altura máxima. Ele atingiu essa altura máxima de acordo com a velocidade que foi colocada nesse corpo. Qual a velocidade de lançamento? Então, a velocidade de lançamento é a velocidade com qual esse corpo foi lançado para cima. Qual a velocidade com qual ele saiu, por exemplo, da minha mão. Então, ele quer saber
a velocidade inicial. Então ele quer saber a velocidade inicial. Falou que minha altura máxima é de 20 metros. Falou também que a gravidade, geralmente é a mesma gravidade que a gente utiliza em todos os exercícios na Terra, é um valor aproximado aí, né, de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber essa velocidade inicial. Bem, para poder achar esse valor de velocidade inicial, a gente tem essas equações aqui, a da altura máxima e do tempo de subida. Qual que a gente pode utilizar aqui nesse caso para poder determinar a velocidade inicial? Vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tenho nessa primeira equação, eu tenho a altura máxima? Tenho. Tem o número 2, é um valor numérico, tá aí. G, gravidade, está aqui. Então aqui, ó, eu vou utilizar essa equação onde só tem uma incógnita, uma grandeza física que eu não sei. Então como é que essa equação vai ficar? Esse 2 vezes g, ele está dividindo a velocidade inicial, então ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então vamos ficar aqui com velocidade inicial ao quadrado, do outro lado vai ter a altura máxima, multiplicada agora por 2 vezes a gravidade. Colocando os valores agora, então, a velocidade inicial ao quadrado é igual a 20 vezes 2 vezes a gravidade, que vale 10. Velocidade inicial ao quadrado vai ficar como 20 vezes 2, a gente vai ter 40, 40 com 10, 400. Como é que eu faço agora para poder tirar esse ao quadrado daqui? Aqui é uma equação, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Para poder tirar esse ao quadrado, eu posso tirar a raiz, que é a operação inversa do meu ao quadrado. O que vai acontecer? Essa raiz vai cortar com o meu ao quadrado, vai sobrar só a velocidade inicial. E a raiz de 400 é 20. Unidade da velocidade, metros por segundo. Então, para que esse corpo chegue numa altura máxima de 20 metros, foi colocada uma velocidade inicial nesse corpo de 20 metros por segundo. Tudo bem? Essa questão ele nem pediu aqui para a gente achar o valor do tempo de subida, ou tempo de descida, ou então o tempo que esse corpo ficou suspenso no ar. Mas vamos fazer essa questão aqui, como é que ela ia ficar? Tempo de subida é igual a velocidade inicial sobre 20, não é? Então aqui, ó, tempo de subida, velocidade inicial vale 20 metros por segundo, a gente acabou de achar. 20 metros por segundo, dividido pela gravidade, que vale 10. Como é que isso aqui vai ficar, então? Corta 0 com 0, 2 segundos. Então, o tempo de subida é 2 segundos, que é o mesmo tempo de descida. Se a questão te pedisse qual que é o tempo que ele ficou suspenso no ar, você vai fazer o quê? Multiplicar esse valor, né? O tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. 4 segundos. É o tempo total que ele ficou suspenso no ar. Pessoal, essa aí foi a nossa aula de lançamento vertical. Espero que tenha ajudado vocês a entender como é que funciona essas questões de lançamento vertical. E se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tá ok? Qualquer dúvida, pode mandar aí que eu vou estar sempre de olho. Até a próxima. Tchau, tchau.